começou Mês Mundial de Combate ao Câncer da Próstata, um dos tipos mais comuns entre os homens. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população masculina a respeito desta e de outras doenças. O Brasil, para vocês terem uma ideia, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o doutor Alfredo Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, doutor, vamos lá. A partir de quantos anos eu preciso consultar um urologista e fazer, por exemplo, o exame do toque e o PSA? Boa tarde a você e todos os que estão assistindo esse programa nesse momento. Quando você pergunta em relação a partir de que idade, eu quero só lembrar que a campanha do Novembro Azul esse ano tem um mote que saúde também é papo de homem. Então, se você considerar que o homem tem que procurar um médico para se cuidar, à semelhança do que as mulheres fazem regularmente, isso é importante que não se atenha apenas à questão do câncer de próstata, mas é uma questão mais ampla, porque hoje nós temos uma expectativa de vida para as mulheres que é de 7 a 8 anos maior do que a dos homens, isso porque elas se cuidam melhor. Em relação especificamente ao câncer de próstata, existe uma recomendação para as pessoas em geral que se faça o primeiro exame a partir dos 50 anos. Isso considerando que essa pessoa, esse homem que vai fazer esse exame, ele não é pertencente ao grupo de risco, ao grupo de pessoas, de homens que têm maior chance de ter essa doença. No entanto, se esse homem pertence ao grupo de risco, ele deve procurar a sua primeira consulta para verificar a próstata a partir dos 45 anos, porque esses homens do grupo de risco costumam apresentar a doença, inclusive, numa idade mais jovem, numa idade menor do que 50 anos. Doutor, esse grupo de risco ele está relacionado ao fator genético? Hereditariedade, exatamente. Sim, falhou a palavra aqui. Mas é isso, ou seja, eu tenho um caso na família e aí eu preciso estar atento? Exatamente. Então, esse fator hereditário ele se manifesta por situações familiares e também por situações genéticas da própria raça que esse indivíduo ele pertence. Então, aqueles homens que são da raça negra ou homens que têm histórias de câncer de próstata em parentes próximos, pai, irmão, etc., eles têm que procurar mais cedo esse atendimento. Então, esses homens eles são alvo da nossa principal atenção nessa mensagem. E a mensagem não é só para os homens, não, é também para as esposas desses homens, que geralmente elas é que começam a incentivar os seus maridos a procurarem um atendimento médico, uma avaliação inicial, especificamente para o diagnóstico precoce dessa doença. Doutor, a relação de bebida alcoólica, de tabaco, em relação ao câncer? Entre esses fatores externos, a gente sabe que, por exemplo, o tabaco é a principal causa de morte evitável hoje em dia no planeta, não só pelos vários tumores que ele pode causar, por exemplo, o câncer de bexiga, é um tumor que nós sabemos que existe uma relação muito direta entre o tabagismo e o aparecimento desse tipo de doença. Em relação ao câncer de próstata, a ligação já é menos nítida, mas ainda existem algumas evidências de que isso possa afetar, sim, a questão do aparecimento desse tipo de câncer, mas a obesidade é um fator importante também. Nós sabemos que os homens que têm índice de massa corporal acima de 35 são homens que têm maior tendência a desenvolver esse tipo de tumor. E é interessante como é que o processo de alimentação ele pode interferir nisso aí, porque quando nós comparamos a população japonesa, oriunda do Japão, os japoneses que continuam morando no Japão e que não aderiram à dieta ocidental, eles têm um índice menor de câncer de próstata. No entanto, os japoneses que foram para os Estados Unidos, por exemplo, que eles aderiram à dieta que é muito comum nos Estados Unidos, que é uma dieta rica em carne, rica em gordura, principalmente, são japoneses que têm um índice elevado de câncer de próstata maior do que dos seus conterrâneos que permaneceram lá no país de origem. Então, nós podemos inserir a questão da má alimentação, obesidade, como um fator de risco para esse tipo de doença.
E aí existem duas maneiras de aprender, né, doutor? Ou no amor ou na dor. E o que a gente percebe muito, eu acredito que o senhor vê isso no seu dia a dia, que a pessoa, às vezes, ela precisa passar por um susto para começar a se cuidar. O brasileiro demora a entender a importância da prevenção? O brasileiro homem, porque Sim. acontece que a menina, ela quando entra na puberdade, ela já é levada pela mãe para algum tipo de assistência, ou ela tem algum tipo de orientação, enfim. Ela é alertada sobre a questão dos cuidados com a sua saúde em relação a câncer de colo de útero e câncer de mama, e isso não é uma cultura ainda que invadiu o universo masculino. Os meninos parece que não merecem a mesma atenção das suas famílias, não que eles sejam negligenciados, longe de mim de dizer isso, mas é um hábito que não é transferido também para os meninos, e é importante que os meninos desde cedo tenham consciência do cuidado que eles têm que ter com a própria saúde. O homem não é tão indestrutível quanto ele pensa que é, muito pelo contrário. A gente sabe que, inclusive, os homens, devido a alguns nichos laborais nos quais eles se inserem, eles se tornam muito mais vulnerável a uma série de problemas envolvendo, inclusive, problemas com o risco do trabalho que eles exercem. Então, essa cultura tem que ser desenvolvida. E em relação à questão da dor, do susto, do sofrimento, o que eu digo é o seguinte: o câncer de próstata e uma série de outras doenças, elas são absolutamente silenciosas no seu início. E, geralmente, falando agora especificamente sobre o câncer de próstata, quando o homem começa a sentir algum sintoma que é provocado especificamente por essa doença, a chance dele já ter uma doença avançada e com uma perspectiva de cura muito pequena é de mais de 90%. Então, o importante é que a procura para assistência médica não é somente quando começa a se sentir alguma coisa. Quer dizer, o homem não precisa procurar o médico, ele não pode procurar o médico somente quando ele está com algum tipo de problema que ele não consegue resolver com as soluções caseiras. Ele tem que procurar o médico antes mesmo dele sentir alguma coisa, para fazer exames regulares. E aí isso inclui uma série de outros exames, não só especificamente o câncer de próstata, mas que o câncer de próstata assume a sua importância a partir das faixas etárias que eu já mencionei aqui. 45% para os homens de grupo de risco, 45 anos para os pacientes, para os homens de grupo de risco, e 50 anos para os homens da população em geral. Então, o diagnóstico precoce ajuda nesse tratamento. A partir do momento que eu fui diagnosticado com o câncer de próstata, doutor, aí vem um problema que mexe com o emocional do homem. Porque hoje existem outras alternativas fora a cirurgia? O tratamento, o tratamento ele tem que ser personalizado. Sim. Então, dependendo do perfil de cada homem em que esse diagnóstico é feito, você deve desenhar o tratamento, você deve planejar o tratamento à medida do risco que esse paciente tem de morrer da doença, de ter sequelas da doença e de ter a doença em progressão. Isso a gente consegue detectar nitidamente. Na maioria das vezes, quando você faz o diagnóstico de um câncer de próstata num homem mais jovem, esse homem, na maioria das vezes, é um homem que tem uma doença um pouco mais agressiva e que seguramente vai evoluir e que tem uma chance muito grande de piorar a qualidade de vida à medida que ele for envelhecendo, ou então até mesmo de fazer com que ele morra mais jovem por causa desse câncer. Então, nesses pacientes, não há dúvida que, no momento, pelo que nós temos hoje de ferramentas para tratar essa doença, a cirurgia é o tratamento que dá a esse homem a maior possibilidade de cura da doença. Então, a cirurgia ela se impõe como tratamento padrão. E existem outros tratamentos que podem ser usados, mas são tratamentos para aqueles pacientes que realmente não vão se beneficiar da cirurgia. Mas eu enfatizo que a cirurgia ela se torna necessária, principalmente naqueles pacientes que têm uma doença mais agressiva, e quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais localizada a doença está, menos agressiva tem que ser a cirurgia no sentido de dissecção, de retirada de estruturas fora da próstata para garantir que todo o tumor saiu. Quando você tem uma doença mais localizada, você consegue fazer uma cirurgia bem menos extensa e você consegue preservar, por exemplo, os nervos que comandam a ereção peniana. E esses nervos eles correm
perto da próstata, grudados na próstata. Então, quando você tem a certeza que a doença ainda é uma doença inicial, que está num foco não muito grande dentro da glândula prostática, você consegue preservar esses nervos. Agora, quando você tem uma doença que já não foi diagnosticada tão precocemente e existe uma possibilidade dessa doença já ter invadido algumas estruturas que estão no entorno da próstata, realmente não se torna muito sensata a preservação desses nervos, porque a chance de você deixar a doença para trás, de você não retirar todo o câncer, é muito grande. Então, isso enfatiza mais ainda o quão é importante o diagnóstico na fase inicial, quando a doença ainda não é tão grande. Bom, o senhor falou sobre o homem super-herói, né? Daquele que acha que nada vai atingir ele. Mas a partir do momento que você é diagnosticado com uma doença dessa, o mundo desaba. E vem sempre a preocupação em relação à virilidade, a incontinência urinária que acontece nesses tratamentos, o quanto nós evoluímos nesse tratamento para dar uma melhor qualidade de vida àquele homem que foi diagnosticado. Em relação à incontinência urinária, nós já temos algumas avaliações que são feitas antes da cirurgia que já conseguem prever qual é a possibilidade maior ou menor desse paciente perder um pouco o seu controle de urina. E existem alguns tratamentos de fisioterapia que nós podemos começar a fazer, inclusive antes da operação, para que esse paciente consiga ter o controle pleno da sua urina, não ter incontinência urinária após a cirurgia. Em relação à questão da atividade sexual, eu gostaria de fazer um paralelo aqui um pouco com a cirurgia do câncer de mama. A gente sabe o significado que a mama tem para a mulher, né? E, no entanto, você tem algumas mulheres que, por ter o diagnóstico de uma doença mais agressiva ou feito mais tardiamente, que elas têm necessidade de fazer a retirada inteira da mama, a mastectomia. Mas, assim como nós temos cirurgias que podem fazer uma reconstrução da mama e, dessa maneira, restaurar a imagem corporal dessa mulher, você também tem alguns tratamentos que podem ser feitos após a retirada da próstata, quando realmente se tornou imperativo que esse nervo seja retirado também. Nós conseguimos, de uma certa maneira, restaurar aquela rigidez peniana para que esse homem possa ter uma penetração e ter uma atividade sexual que seja satisfatória. Bom, doutor, em relação ao exame do toque, esse é um grande preconceito. As pessoas têm medo ou uma resistência a fazer esse tipo de coisa. É claro que hoje você já tem esse controle pelo PSA, mas o exame de toque, ele é essencial para esse acompanhamento? Ótima sua pergunta. Esse programa ele é essencial, esse exame é essencial, porque o que acontece? Você ainda tem alguns tumores que são diagnosticados a partir de alterações que o especialista consegue notar quando faz o toque retal. O urologista ele consegue detectar pequenos nódulos endurecidos quando faz a palpação digital dessa glândula através do toque retal, e isso aí já aumenta a suspeição da presença da doença, mesmo que esse PSA não esteja ainda tão alterado. Eu não tiro o valor nem do toque retal, nem do PSA, porque são duas ferramentas extremamente úteis para o diagnóstico precoce dessa doença. Então, uma não substitui a outra, muito pelo contrário, as duas se completam numa ação muito mais fina e objetiva do tratamento e no diagnóstico precoce da doença. Bom, no caso da mulher, ela faz o acompanhamento da vida com uma ginecologista, vai ao cardiologista, enfim, de acordo com os problemas e orientações, na maioria das vezes, dessa ginecologista. O médico que deve acompanhar o homem por toda a sua vida é o urologista? É o urologista. O urologista ele acaba se tornando também o clínico do homem, porque assim como quando a mulher vai no ginecologista, o ginecologista pede outros exames para verificar a creatinina, verificar a glicose, verificar colesterol, por exemplo, a tireoide. A gente sabe que a hipotireoidismo é uma doença muito prevalente nas mulheres. O homem também tem a possibilidade de nessa consulta, fazer esses outros exames e ter diagnóstico de outras doenças não câncer, como, por exemplo, hipertensão arterial, insuficiência renal ou diabetes, e que são tão perigosas quanto, porque são também doenças silenciosas no seu início e que podem ser controladas muito mais facilmente quando você começa a tratar precocemente essas alterações. Agora, como vencer essa barreira numa sociedade com tantos preconceitos? Primeiro, através da informação. Segundo, através de uma modificação da cultura. Isso aí se reflete muito no que nós estamos usando hoje como mote da campanha.
saúde também é papo de homem. E aí você usou um termo muito interessante, que é a questão do super-homem, né? O super-homem é indestrutível, tudo bem, mas também tem lá a criptonita que sempre vai chegar na hora errada para atrapalhar a vida lá do super-herói. E os homens todos também têm várias criptonitas ao longo da vida que ele tem que driblar e que ele tem que saber precocemente o que está acontecendo, que é para evitar que ele perca as suas forças de poder sair voando aí em busca de novas aventuras. Então, o papo de homem é que tem que tratar da saúde, sim. Bom, e nesse papo de homem que nós tivemos aqui, o doutor Alfredo Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, explicando para a gente a importância da prevenção nesse mês que é simbólico, né, para a prevenção do câncer de próstata. Doutor, muito obrigado pela gentileza desse bate-papo tão esclarecedor. Eu que agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, a oportunidade de poder transmitir essas informações para a população. E não tenham medo de ir ao médico, por favor, procurem atendimento, porque a mulher tem aquele mote muito interessante no Outubro Rosa, que é quem procura, cura. E esse é o objetivo nosso, é procurar fazer o diagnóstico precoce para poder curar o paciente. Alfredo, bom domingo para o senhor, tá bom? Muito obrigado, igualmente. A hora certa.